Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Anselmo e a gente está lendo aqui o edital consolidado anexo termo de referência, certo? E especialidades para a questão dos conjuntos habitacionais. A gente leu a parte 1, a parte 1 foi da página 1 à página 40, certo? Agora a gente vai ler a página 41, que é a página das especialidades ou especificações. Pronto, página 40, Complexo Beira-Rio, conjuntos habitacionais, especificação técnica. Apresentação. Desculpa. 1. Apresentação. Sumário, né? 1. Apresentação. 2. Considerações preliminares. 2.1. Instalações e canteiros de obras. 2.2. Mobilização. 2.3. Segurança do trabalho e higiene na obra. 2.4. Fiscalização e contratada. 2.5. Materiais. 2.6. Controle de qualidade. 2.7. Execução dos serviços. 3. Serviços preliminares. 3.1. Licenças, taxas e placas. 3.2. Diagnóstico ambiental, DA, e plano de controle ambiental, PCA. 3.3. Mobilização. 3.4. Administração local da obra. 4. Demolições. 5. Remanejamento de interferência. 6. Movimento de terra. 6.1. Procedimento de segurança. 6.2. Bota fora. 6.3. Aterro e aterro manual de valas. 7. Fundação. 8. Estruturas. 8.1 Formas. 8.2 Armação. 8.3 Concreto. 9. Paredes e painéis. 9.1 Alvenaria. 9.2 Combogóis. 9.3 Bloco de vidro. 9.4 Vergas e contravergas. 9.5 Peça divisória. 10. Piso e pavimentação. 10.1 Regularização do solo. 10.2 Lastros de concreto magro. 10.3 Contrapiso. 10.4 Piso em porcelanato. 10.5 Piso em paralelepípedo. 11. Revestimento. 11.1 Chapisco. 11.2 Embolso. 11.3 Massa única. 11.4 Revestimento cerâmico. 12. Esquadrias. 12.1 Esquadrias de madeira. 12.2 Esquadrias de alumínio. 13. Cobertura. 13.1 Estruturas metálicas. 13.3 Telhamento com telha termoisolante. 13.3 13.1 Estruturas metálicas. 13.2 Telhamento com telhas termoisolante. 13.3 Calhas metálicas. 13.4 Forro de gesso em placas ou acartonado. 14. Impermeabilização com manta asfáltica. 15. Pinturas. 15.1 Pinturas nas paredes internas e forros. 15.2 Pinturas em paredes externas. 15.3 Pinturas sobre superfícies metálicas. 15.4 Pinturas sobre madeira. 16. Instalações elétricas e telefonia. 17. Instalações hidrossanitárias e pluviais. 17.1 Abastecimento de água. 17.2 Esgoto sanitário. 18. Instalações de prevenção e combate a incêndio. 19. Serviços complementares. 20. Desmobilização. Gente, deu para perceber aqui que não tem nenhuma referência aqui sobre as rampas em todos os andares, mas eu vou fazer essa referência. Vamos lá. 1. Apresentação. A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições técnicas essenciais no que se refere à administração, materiais, serviços e instalações, bem como as condições gerais a serem fielmente observadas na execução das obras de implantação das edificações do Complexo Beira-Rio, promovidas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Em sua elaboração, considerou-se como indispensável o conhecimento por parte da contratada das normas, especificações, métodos, padronizações, classificações, terminologias e simbologias estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, direta ou indiretamente relacionadas com a construção civil, de modo a serem sempre observadas pela contratada. Do mesmo modo, considerou-se como indispensável o conhecimento por parte da contratada das normas, especificações técnicas e instruções de execução das concessionárias de serviços públicos. 2. Considerações preliminares. 2.1 Instalação e canteiros de obras. Considera instalações e canteiros de obras. Antes do início da execução de qualquer instalação ou canteiro de obras, a contratada deverá apresentar projeto do mesmo, contendo no mínimo planta geral de localização indicando localização do terreno onde será implantado o canteiro, layout, acesso para pedestres e tráfego, circulação interna para pedestres e tráfegos, localização das construções discriminando-as pelo uso às que se destinam, redes de energia elétrica, água, esgoto, gás e outras, pátios, depósito de lixo, áreas de estocagem, desenhos das construções, detalhando plantas baixas. Cortes, detalhes,
Será de inteira responsabilidade da contratada a construção das instalações essenciais do canteiro de obras. Consideram-se como instalações essenciais aquelas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado. O atendimento e o padrão das construções e instalações deverão cumprir integralmente a legislação, normalização e recomendações específicas existentes, levando-se em conta a natureza e prazo da execução da obra. Será de responsabilidade da contratada o abastecimento no canteiro de obras com água potável e energia elétrica. No caso de eventual falta de suprimento pela rede pública, deverá a contratada estar aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e abastecimento de água mediante caminhões-pipas. Os serviços de comunicação telefônica também serão de responsabilidade da contratada. 2.2. Mobilização. Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Inclui-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados. A mobilização consistirá na colocação e montagem no local da obra de todo equipamento necessário ao cumprimento integral do objeto do contrato, inclusive usinas e centrais, locais de estocagem de materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto. Também estarão incluídas as instalações elétricas, telefônicas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios, convenientemente projetadas para o atendimento de todo o canteiro de obras, bem como o preparo dos acessos e das vias de circulação interna e a drenagem superficial da área. Item 2.3. Segurança do trabalho e higiene na obra. Será observada rigorosamente a legislação em vigor sobre segurança do trabalho, bem como as normas e instruções pertinentes estabelecidas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. As propriedades públicas e privadas deverão ser protegidas contra eventuais danos em decorrência da execução da obra. A sinalização será exigida com todo rigor. Os padrões de sinalização serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Todo o pessoal engajado na execução da obra deverá utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para cada tarefa específica. Deverá ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incêndio e registros. A contratada é responsável pela segurança do trabalho e está obrigada a cumprir toda a legislação específica vigente e as presentes instruções no que tange à segurança e higiene da obra. Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obras da contratada com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e coleta do pessoal e das máquinas e normas de caráter geral. A contratada deverá providenciar aos seus empregados, prestadores de serviço e visitantes eventuais da obra equipamentos de proteção individual condizentes com a tarefa a ser executada pela pessoa. A localização, os tipos e o número de instalações sanitárias a serem providenciadas pela contratada serão determinados no projeto do canteiro de obras e deverão ser implantadas de acordo com as determinações da Consolidação das Leis do Trabalho e com o Código Sanitário. As instalações sanitárias, qualquer que seja seu tipo, deverão ser mantidas pela contratada quanto ao desempenho e conservadas limpas e higienicamente tratadas, através de uso de produtos adequados e de qualidade comprovada. Deverão estar previstos no projeto do canteiro os equipamentos de deposição e contenção do lixo gerado na obra, container, etc., observando-se sua adequação à periodicidade exigida para as posturas municipais, ao seu esvaziamento, inclusive e seletividade dos dejetos. Item 2.4. Fiscalização e contratada. A Prefeitura Municipal de João Pessoa poderá fiscalizar diretamente as obras ou contar com apoio de fiscalização que atuará junto às obras, como seu proposto, e dará as instruções para a execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão de obra, de material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto. Toda a liberação será tomada à vista do conteúdo dessas especificações. Os casos omissos serão resolvidos mediante consulta à fiscalização. As dúvidas suscitadas na interpretação do projeto e das especificações serão encaminhadas inicialmente à fiscalização, que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior e ou firma projetista. Será mantido no escritório da construção um livro de ocorrências onde serão anotadas, pela contratada e pela fiscalização, todos os fatos que interferiram no desenvolvimento dos trabalhos. Consideram-se como parte integrante dessas especificações as instruções registradas no livro de ocorrências concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão de obra. A contratada facilitará ao pessoal da fiscalização livre e seguro acesso a trânsito no canteiro de trabalho. As obras a serem executadas obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto e a estas especificações. No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os seguintes critérios. As cotas assinaladas prevalecerão sobre respectivas dimensões em escalas. Os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala. Em outras divergências, prevalecerá a interpretação da fiscalização. Os casos omissos serão decididos pela fiscalização ou pela instância superior, se for necessário. Item 2.5. Materiais. Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, e satisfarão rigorosamente as normas da ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e as condições estipuladas nessas especificações só podendo ser empregados após submetidos a exame e aprovação por parte da fiscalização. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, para prévia aprovação da fiscalização, a amostra de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serão retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas, contidas do recebimento da comunicação da impugnação. As amostras aprovadas depois de autenticadas pela fiscalização e pela contratada serão conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. Produtos com equivalência técnica aos aqui especificados poderão ser utilizados com a explícita autorização dos autores do projeto, por escrito, desde que tenham as mesmas características técnicas e de aspecto final, permanecendo-se a responsabilidade pelos mesmos com a contratada. As argamassas deverão ser preparadas com a utilização de betoneiras, não sendo permitida a mistura de forma manual, salvo em situações especiais com a prévia autorização da fiscalização. As proporções dos materiais obedecerão os resultados do estudo de dosagem, utilizando-se como medida a respectiva pau-doula para cada material. Na hipótese de não existência do estudo de dosagem, as dimensões internas da padílula serão de 0,45 × 35 metros e 0,30 metros de altura. A fiscalização poderá exigir a execução de ensaios específicos objetivando o emprego dos respectivos materiais. 2.6. Controle de qualidade. Será executado o controle de qualidade de todo e qualquer material, componente e serviço que de forma direta ou indiretamente tomem parte da execução da obra, através de ensaios em corpos de prova e amostras retiradas ou todo tipo de controle necessário à avaliação dos serviços. O controle de qualidade deverá se basear nas normas elaboradas pela ABNT ou qualquer outro órgão normativo nacional ou estrangeiro. Em qualquer fase da obra, em função do seu histórico, a fiscalização poderá solicitar controle de qualidade quantitativamente superior àqueles previstos à luz das normas ou tipos de controles não previstos originalmente para materiais, componentes e serviços, sem ônus para contratante. Item 2.7. Execução dos serviços. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com essas especificações e com as normas técnicas aplicáveis a cada caso. Na execução dos serviços deverá haver precaução contra quaisquer riscos ou acidentes com o próprio pessoal da contratada e com terceiros, razão pela qual deverão ser tomadas, entre outras, as seguintes providências: isolar os locais de trabalho de modo assim evitar quedas de pessoas, veículos ou animais nas escavações executadas, deixar sempre que possível os logradouros livres para o trânsito ou passagem com a largura máxima permitida pelo serviço, deixar a passagem livre e devidamente protegida para pedestres e sempre que possível livrar acessos aos às propriedades de terceiros. Colocar sinalizações constituídas por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de advertência a uma distância de pelo menos 100 metros das obras e durante a noite deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas ao longo da sinalização e em locais estratégicos, tais como ângulos e extremidades e cercas protetoras. Observar com a devida antecedência as necessidades de possível desvio de tráfego, a fim de que sejam tomadas em tempo hábil providências juntos aos órgãos competentes. Serão impugnados pela fiscalização todos os contratados que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a contratada obrigada a demolir e a refazer os referidos trabalhos logo após o recebimento do comunicado de impugnação ou anotação do livro de ocorrência, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. Item 3. Serviços preliminares. 3.1. Licenças, taxas e placas. Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da contratada. Em locais determinados pela fiscalização, serão colocadas placas indicativas das características da obra, de acordo com os modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Enquanto durar a execução das obras, são obrigatórias a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, bem como dos responsáveis pela execução dos trabalhos. A contratada deverá providenciar uma placa de obra de aço galvanizada nas dimensões de 4 metros por 3 metros, pintada nas cores, com logotipo e com os dizeres pertinentes à obra, afixada em uma estrutura de madeira, definidos pela fiscalização de acordo com o CREA, obrigatória, mas do seu interesse. A placa deverá conter, além dos nomes, as atividades específicas pelas quais os profissionais responsabilizam-se, títulos, número das carteiras profissionais e região dos registros, e ainda o nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no CREA. 3.2. Diagnóstico ambiental, DA, e plano de controle ambiental, PCA. A contratada tem como escopo a elaboração dos seguintes documentos, conforme a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 6.938 de 1981, a Resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 1,
de 1986 e Resolução CONAMA número 237 de 1997, necessárias para a licença ambiental de instalação. Letra A. Diagnóstico ambiental da área, DA. Da área de influência do projeto, compreendido a descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem de modo a caracterizar situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: letra A. O meio físico, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos, as aptidões de solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes atmosféricas. Letra B. O meio biológico e os ecossistemas naturais, a fauna e a flora, destacando as espécies e indicadores da qualidade ambiental de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente. Letra C. O meio socioeconômico, o uso e ocupação do solo, o uso das águas e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Letra B de novo. Isso aqui é letra B da parte A. Isso aqui é um erro de digitação deles, mas tudo bem. Era para ser letra A, número 1, 2, 3, ou número 1, letra A, B e tal, mas tudo bem. Letra B, Plano de Controle Ambiental, PCA. Compreendendo os planos e projetos a serem propostos para prevenir, compensar e ou mitigar os impactos ambientais gerados durante a instalação, manutenção e operação do empreendimento, bem como solucionar eventuais os problemas identificados. Item 3.3, Mobilização. Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Inclui-se nesse serviço a localização, preparo, a disponibilização no local da obra de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados. A mobilização consistirá na colocação e montagem no local de obra de todo equipamento necessário ao cumprimento integral do objeto do contrato, inclusive usinas e centrais eventualmente necessárias, locais de estocagem de materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto. Também estarão sujeitas às instalações elétricas, telefônicas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndios convenientemente projetados para o atendimento de todo o canteiro de obras, bem como o preparo dos acessos e das vias de circulação interna e a drenagem superficial da área. Item 3.4. Administração local da obra. Durante a realização dos serviços, a contratada manterá no local de obra profissionais qualificados nas áreas de engenharia e de recursos humanos, com a finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execução das tarefas inerentes ao objeto do contrato. Ao engenheiro civil, preposto no canteiro, caberá como atribuição principal atender a todos os aspectos das várias faces da obra, verificar a conservação dos equipamentos mecânicos e ferramental, contratar em mão de obra idônea e adequada, tanto em aptidão como em quantidade, de modo a reunir uma equipe homogênea e eficiente de operários, mestres de obras encarregados que assegurem andamento adequado dos serviços, além de garantir a segurança e a salubridade do trabalho. Caberá também prover o material necessário em quantidade e qualidade suficiente dentro dos prazos adequados para assegurar a conclusão dos serviços e obras conforme cronograma e projeto. O preposto deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela fiscalização. A contratada é responsável pelo transporte interno e externo e armazenamento de todo o material a ser utilizado na obra. Item 4. Demolições. As demolições e retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou estruturas que não sejam objeto dos serviços. Os serviços de demolição e retirada serão complementados pela remoção, que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na obra, no caso de reaproveitamento ou local de carga em veículo apropriado, no caso de transporte para fora da obra. Os locais de armazenamento e bota fora serão definidos pela fiscalização. Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos para reduzir a formação de poeira. Todo e qualquer volume de material resultante de demolição que não venha a ser reaproveitado na obra deverá ser removido tão logo possível. As demolições deverão ser executadas de forma a garantir uma perfeita adequação aos níveis de construção definidos em projeto. Item 5. Remanejamento de interferência. O remanejamento de interferência consiste na remoção provisória ou definitiva de elementos tais como tubulações de água, esgotos pluviais, redes elétricas ou telefônicas, postes, redes aéreas, iluminação pública e outros que impeçam ou dificultem a execução de obras e serviços. O material proveniente das demolições serão carregados por retroescavadeiras e transportados para botaforas em caminhões basculantes. As edificações próximas, as áreas adjacentes, as obras deverão ser protegidas de modo a não sofrerem danos. Item 6. Movimento de terra. Item 6.1. Procedimentos de segurança.
A proteção coletiva deve ser prioridade sobre as proteções individuais. A proteção coletiva deve prever a adoção de medidas que evitem a ocorrência de desmoronamento, deslizamento, projeção de materiais e acidentes com explosivos, máquinas e equipamentos, antes de iniciar os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas, certificando-se da existência ou não de redes de água, esgoto, tubulação de gás, cabos elétricos e de telefone, devendo ser providenciada sua proteção, desvio e interrupção, segundo caso a caso. Em casos específicos e em situações de risco, deve ser solicitada a orientação técnica das concessionárias quanto à interrupção ou à proteção das vias públicas. A área de trabalho deve ser previamente limpa e desobstruída. As áreas de circulação, retirando os escoramentos solidamente a árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza. Muros, edificações, vizinhos e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas segundo as especificações técnicas. 6.2. Bota fora. Todo material excedente da escavação será removido para fora da obra, e a destinação se dará conforme suas características. Obedecendo às distâncias de transporte consideradas em orçamento, todo material destinado para o bota fora deverá ter seu destino previamente aprovado pela fiscalização, sendo de inteira responsabilidade da contratada, que deverá providenciar a permissão por parte do proprietário do terreno através de documento assinado. A localização, os itinerários utilizados no transporte para o bota fora, assim como de jazda, áreas de empréstimo, deverão estar registradas através de CROC a serem entregues pela contratada e aprovada pela fiscalização. A distância de transporte será considerada a média das distâncias de ida e volta desde o seu local de carga e descarga. Item 6.3. Aterro e reaterro manual de valas. Os trabalhos de aterros e reaterros deverão ser executados com material escolhido, de preferência solo arenoso, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas ou mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. O reaterro manual em valas será executado sempre que possível com material reaproveitado das cavas após remoção de entulhos, detritos e pedras. O aterro do caixão será feito com área isenta de material orgânico, argila, torrões ou outro elemento que comprometa a estabilidade do mesmo. 7º. Fundação. Antes de iniciadas as fundações, será feita a verificação das condições de lençol d'água subterrâneo, mediante escavações de poços piloto. O tipo e dimensões das fundações serão definidos pelo projeto estrutural e sua execução obedecerá à orientação da fiscalização. A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto moldada em loco, executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto através da haste central do trado, simultaneamente à sua retirada do terreno. A profundidade das estacas serão determinadas em projeto a partir das sondagens realizadas no terreno. A perfuração consiste em fazer a hélice penetrar no terreno por meio de torque apropriado para vencer a sua resistência, devendo ser realizada com a utilização de equipamento apropriado e pessoal qualificado. A haste de perfuração é composta por uma hélice espiral solidarizado a um tubo central equipado com dentes na extremidade inferior, que possibilitam a sua penetração no terreno. A metodologia de perfuração permite a sua execução em terrenos coesivos e arenosos, na presença ou não do lençol freático, e atravessa camadas de solos resistentes em índices de STP acima de 50, dependendo do tipo de equipamento utilizado. Alcançada a profundidade desejada, o concreto é bombeado através do tubo central, preenchendo simultaneamente a cavidade deixada pelo hélice, que é extraído do terreno sem girar ou girando lentamente no mesmo sentido da perfuração. Devido ao método executivo, a estaca hélice contínua exige a colocação de armação após sua concretagem. A armação será determinada pelo projeto, devendo ser introduzida na estaca por gravidade ou com auxílio de um pilão de pequena carga ou vibrador. As estacas submetidas a esforços de compressão levam uma armação no topo, em geral 2 a 5,5 metros de comprimento. No caso de estacas submetidas a esforços transversais ou de tração, somente será possível para comprimentos de armações de no máximo 16 metros. Função do método construtivo. No caso de armações longas, as gaiolas devem ser constituídas de barras grossas e estribos soldados na armação longitudinal, para evitar a sua deformação durante a introdução na foice da estaca. Item 8. Estrutura. O tipo e dimensões da estrutura serão definidos pelo projeto estrutural e sua execução obedecerá à orientação da fiscalização.
Na leitura e interpretação do projeto estrutural, a respectiva memória de cálculo será sempre levado em conta que os mesmos obedecerão às normas estruturais do ABNT, aplicável ao caso, em especial as normas ABNT NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto e Procedimentos, ABNT NBR 6120, Cargas para Cálculo de Estruturações de Edificações, e ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações. Na sua forma mais recente, serão observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto arquitetônico. A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade da contratada por sua resistência e estabilidade. Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc., poderá ser concretado sem a minuciosa verificação por parte da contratada e da fiscalização da perfeita disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armações correspondentes, bem como sem prévio exame de correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devam ficar embutidas na massa de concreto. As estruturas de todos os edifícios habitacionais e sociais foram contempladas de maneira que apresentassem as mesmas características executivas, utilizando-se as lajes pré-moldadas de concreto unidirecional com uso de blocos GPS e capa de 5 cm. Este partido foi adotado nos projetos habitacionais e sociais com o objetivo de se apresentar uma economicidade no custo da estrutura e simplicidade no projeto e uso de uma mão de obra não especializada. Ações e sobrecargas consideradas no projeto estrutural. Áreas habitacionais, 300 kg por metro quadrado. Áreas sociais, 500 kg por metro quadrado. 8.1 Formas. 8.1.1 Generalidades. O sistema de formas compreende as normas, as escoras. O sistema de formas compreende as formas. O sistema de formas compreende as formas, as escoras, os timbres, incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos. O material deve atender às prescrições da NBR 14931 e NBR 7190 ou NBR 8800, respectivamente, quando se trata de estruturas de madeira ou metálicas. O sistema de formas deverá ser projetado de modo a ter: letra A, resistência às ações a que possa ser submetida durante o processo de construção, considerando ação de fatores ambientais, carga da estrutura auxiliar, carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar, até que o concreto atinja as características estabelecidas pelo responsável pelo projeto estrutural para a remoção do escoramento. Efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do concreto, em especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os limites estabelecidos na NBR 14931. B. Rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura no item 9 na NBR 14931 nas especificações de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos não seja afetada. O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou a sua remoção. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua execução. Todo material é passível de reaproveitamento em maior ou menor grau, em função da qualidade própria do material e do desgaste inerente às sucessivas utilizações. O reaproveitamento depende sempre de inspeções prévias e aval da fiscalização. Na execução dos sistemas de formas, deve-se prever a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. A tolerância dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931. Para os diversos elementos estruturais não são aceitas formas com incorreções ou desvio métricos que superem os índices de tolerância. As formas devem ter solidez garantida. As emendas das formas deverão ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda das pastas de cimento do concreto e ainda ser lisas, solidamente estruturadas para suportar as pressões resultantes do lançamento e da vibração do concreto, mantidas rigorosamente nas posições corretas e não sofrerem deformações além dos limites especificados. Deverão ser previstas aberturas nas formas onde for necessário,
para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do concreto. Todas as aberturas temporárias a serem feitas nas formas para fins construtivos serão submetidas à prévia aprovação da fiscalização. Projeto que estabelecerão quais os critérios a adotar para a execução do seu fechamento e os procedimentos a serem adotados para o tratamento das superfícies que se fizerem necessários. Item 8.1.2 Execução da forma. Não é da forma não, é da forma, viu? Aqui está faltando acento. As formas dos pilares e colunas deverão ser construídas levando em conta as seguintes diretrizes. Letra A. Sempre que possível, as formas dos pilares e as colunas deverão ser construídas de modo contínuo, ou seja, abrangendo mais de um lance, mas serão removidas após estar o concreto anterior endurecido, para permitir sua montagem para o lance seguinte. Letra B. Os painéis deverão ter comprimento tal que as formas, depois de montadas, consigam recobrir o concreto endurecido do lance anterior e de no mínimo 10 cm. Letra C. Sua fixação deve ser executada rigidamente contra o concreto endurecido, de maneira que, ao ser reiniciada a colocação do concreto, as formas não se deformem e não permitam qualquer desvio em relação aos alinhamentos estabelecidos, ou que permitam a perda de pastas ou argamassas pelas justaposições. As formas destinadas às construções de vigas e lajes serão executadas com uma contraflecha, de modo a permitir que a estrutura sob ação de cargas permaneçam de maneira alinhadas conforme previsto no projeto. As formas deverão apresentar geometria, alinhamentos e dimensões conforme indicado nos desenhos do projeto. Os escoramentos das formas para concreto deverão ser de boa qualidade e deverão atender às exigências da contratante. Adicionalmente, aos cuidados quanto à geometria e dimensões a serem observadas na execução das formas destinadas à construção de caixas de drenagem, nichos de ancoragem de passagem de eletrodutos embutidos no concreto, dever-se-ão também cuidar da fixação das mesmas, de modo a evitar que, durante a concretagem, haja deslocamento de sua locação original em planta, bem como os efeitos de flutuação quanto do lançamento do concreto. A existência de furos exige cuidados especiais relativos à estanqueidade e desforma. O reaproveitamento de formas deve ser autorizados a critério de fiscalização, quando constatada a inexistência de danos, fraturas ou empenamentos. As formas, quando tratadas para proporcionar texturas ou superfícies, devem atender à manutenção das tolerâncias métricas do contexto geométrico da estrutura. Para concreto, aparentemente recomenda-se o uso de compensado plásticos ou chapas metálicas. Quando agentes destinados a facilitar o desmonte forem necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de ressaltos. A utilização de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e sem ondulações. O solo não constitui substrato passível de ser considerado como forma. A garantia da manutenção do prumo e da linearidade do conjunto durante as operações de avanço das formas é fundamental, tanto na determinação do projeto funcional como nos cuidados operacionais, que envolvam deslocamentos e concretagem. A metodologia construtiva devem ser apresentadas à fiscalização para análise. Gente, teve aqui umas mensagens que pareceu o quê? Formas e formas. Formas são as várias formas de algo acontecer. Por exemplo, existem várias formas de você conseguir um emprego. Envio de currículo, envio de cartas de recomendação. Já formas são peças, certo? Onde se condiciona com alguma coisa. Forma de bolo. É uma forma para você condicionar o produto para se fazer um bolo. Depois você remove. Forma de concretagem é um material para que você concrete um espaço e depois reuse. A gente usa muita forma de madeira. A gente faz aquelas caixas para a gente fazer a coluna. É uma forma. Quando a gente faz aquelas caixas, torna-se, abre aspas, uma forma. Tá? Forma é uma coisa, formas é outra. Item 8.1.3 Desforma. A desforma somente deverá ser iniciada quando decorrido o prazo necessário para que o concreto obtenha a resistência especificada e o modo de elasticidade necessário. O prazo para a desforma está condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do concreto, moldados no ato da concretagem da peça,
devem ser obedecidas as prescrições do item 10.2 da NBR, que é a norma regulamentar, certo? 14931, inexistindo indicações específicas e a critério da fiscalização, devem ser adotadas para concreto comum os seguintes tempos mínimos: retirada das laterais das formas em 3 dias, inferiores das formas, permanecendo as escórias principais espaçadas, 14 dias, retirada total das formas e escórias, 21 dias. Após a desforma, todas as imperfeições de superfícies deverão ser corrigidas. Todos os pregos deverão ser removidos e as suas marcas escondidas com auxílio de pastas de cimento. Qualquer aspereza e toda a recha na superfície moldadas, causadas pelo encontro imperfeito dos painéis das formas, deverão ser tratadas. Os procedimentos para a restauração dessas superfícies poderão ser propostos pela contratada, porém, somente serão executados após terem sido aprovados e liberados pela fiscalização. Particularmente para as partes metálicas remanescentes dos prendedores de formas que resultarem na superfície do concreto, estas deverão ser removidas de modo a permitir a recomposição do concreto e permanecerem recobertas com pastas de cimento por pelo menos 15 mm de espessura. O material resultante da desforma, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra. Item 8.2 Armação. Item 8.2.1 Generalidades. A armadura é o conjunto de elementos de aço de uma estrutura de concreto armado capaz de suportar os carregamentos pré-estabelecidos dentro dos limites de tensões e deformações previstas. As armações devem ser dobradas segundo orientações do projeto, catalogadas e referenciadas por elementos estrutural. Deve ser posicionada e estocada em local protegido. Os raios de dobramento devem atender às recomendações normativas definidas na NBR 6118. A tolerância dimensional para posicionamento da armadura na seção transversal deve obedecer ao disposto no item 9.2.4 na NBR 14931. A montagem das armaduras é aceita desde que todos os itens de controle tenham sido observados e atendidos. A concretagem da peça só pode ser liberada em função desta constatação. As armaduras devem ser posicionadas atendendo com rigor as indicações constantes do projeto. Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aço deverão ser convenientemente limpas, não se admitindo a presença de graxas, tintas ou acentuada oxidação. As barras das armaduras deverão ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas nas posições indicadas e amarradas com auxílio de arame recozido número 18. A contratada deverá fornecer todo o aço destinado à execução das armaduras, observando as exigências contidas nas normas e projetos, inclusive todos os suportes, cavaletes, arame para amarração, bem como deverá estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras nas formas conforme indicado nos desenhos de projeto. Todo o equipamento necessário para os serviços deverá ser fornecido pela contratada. Os tipos, as bitolas, as categorias dos aços a serem empregados nas obras serão estabelecidos nos desenhos de projeto e não poderão ser substituídos, alterados ou trocados sem prévia aprovação da fiscalização e da projetista em conjunto. Item 8.2. Continuando. Item 8.2.2 Recebimento. A fiscalização procederá ao recebimento do fornecimento através de inspeção visual e da análise dos certificados que contêm os resultados dos ensaios, individualmente para cada lote de barras de aço ou de fios de aço. Caso o lote recebido não tenha sido liberado junto ao fornecedor, ele deverá ser estocado no canteiro de obras e sua liberação se dará somente após análise dos resultados dos ensaios de laboratório. Enquanto os lotes estiverem em ensaio, os fios e barras de aço não poderão ser utilizados na execução das armaduras. 8.2.3 Estocagem. Todo aço deverá ser estocado em áreas ou áreas adequadas previamente aprovadas pela fiscalização. Os depósitos deverão ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a permitir a arrumação das diversas partidas segundo a categoria e o diâmetro e resultar 0,20 metros acima do chão.
Caso aprovado pela fiscalização, o aço poderá ser coberto com lona impermeável, posicionada de forma a não prejudicar a ventilação. Recomenda-se, neste caso, manter distância mínima de 0,20 metros entre o topo do lote e a superfície inferior da lona. Durante todo o período de estocagem, o aço deverá ser protegido contra aplicação acidental de óleos, graxas, tintas e outros materiais que possam prejudicar sua aderência ao concreto. Item 8.2.4. Corte e dobra da armadura. As armaduras serão cortadas de modo a otimizar as perdas, porém, obedecendo aos comprimentos indicados nos desenhos do projeto. Quando houver indicação de dobramento das barras ou fios de aço, este deverá ser feito levando em conta os raios de curvatura indicados nos desenhos de projetos e as diretrizes estabelecidas na NBR 6118. 8.2.5 Montagem de armaduras. As armaduras serão montadas nas formas obedecendo às suas respectivas posições e categorias, conforme indicadas nos desenhos de projeto. Os cobrimentos de armadura serão aqueles indicados no desenho de projeto, ou em caso de omissão, os valores mínimos recomendados pela NBR 6118. Esses cobrimentos deverão ser assegurados antes e durante a concretagem por meio de espaçadores plásticos ou de argamassa. Adicionalmente, esses espaçadores deverão ter formato de calota esférica para reduzir a superfície de contato com a forma. Em princípio, as barras de distribuição devem ser colocadas no lado interno da armadura principal. O espaçamento deverá ser controlado pela contratada durante o serviço de concretagem, de modo a atender aos cobrimentos especificados. As armaduras que sobressaírem da superfície de concreto às ligações deverão ser fixadas em sua posição através de meios adequados. O dobramento das barras, eventualmente necessários aos trabalhos de permeabilização e outros, deverá ser feito apenas com uma dobra. O aço deverá chegar ao canteiro já cortado e dobrado conforme o projeto, salvo se houver indicações em contrário da fiscalização. As emendas das barras deverão ser executadas de acordo com o especificado na NBR 6118. Qualquer outro tipo de emenda só poderá ser utilizada mediante aprovação prévia da fiscalização. Durante o lançamento do concreto serão observadas e mantidas as posições e afastamento das barras. 8.3 Concreto. 8.3.1 Dosagem e preparo. As dosagens para preparo do concreto no canteiro de serviços e o fornecimento de concreto usinado deverão ter por base a resistência característica determinada no respectivo projeto estrutural nos termos da NBR 6118. O uso de concreto usinado na execução de elementos estruturais, quando não for determinado pelo projeto, ficará a critério da contratada, cabendo-lhe sempre a responsabilidade pelo controle de qualidade. Na execução de obras de pequeno porte e estruturas simples, deverão ser observadas pela contratada os seguintes pontos. Letra A. A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300 kg para concreto aparente. B. A proporção de agregado miúdo no valor total do agregado fixada de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada e seu emprego devendo estar entre 30% a 50%. Letra C. A quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária. Na execução de obras de maior porte ou com características estruturais especiais, será obrigatória a determinação dos traços dos concretos através de dosagem experimental. Quando não forem utilizados concretos usinados, a contratada deverá providenciar todos os equipamentos e instalações que se fizerem necessárias para a determinação dos traços mais convenientes, a execução da obra e para o preparo dos concretos nas condições de qualidade fixadas para cada caso. O preparo de concreto estrutural no canteiro de serviços deverá ser feito através de amassamento mecânico que atenda às determinações da NBR 06118, no que diz respeito aos tempos mínimos de amassamento, de modo a fornecer concretos suficientemente homogêneos. Os aditivos, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, etc., só poderão ser utilizados quando obedeçam às especificações nacionais ou apresentem propriedades verificadas experimentalmente por laboratório nacional idôneo. Item 8.3.2 Transporte e lançamento. Sempre que a interrupção da concretagem for necessária, deverão ser tomadas as devidas precauções, no sentido de garantir suficiente ligação do concreto já amadurecido com o novo.
O transporte do concreto do local de mistura até o local de aplicação deverá ser executado de forma a evitar a segregação ou perda de trabalhabilidade em decorrência de evaporação. O tempo decorrido entre a mistura e a aplicação do concreto na obra não deve ultrapassar o tempo de início de pega, de acordo com os limites estabelecidos na NBR 06118. Em hipótese alguma, será admitido o uso de concreto remisturado ou o lançamento de concreto que se apresente em processo de início de pega. Item 8.3.3 Adensamento e cura. O concreto deverá ser adensado por vibração, de modo que toda a armadura seja completamente envolvida a todos os recantos das formas preenchidos, evitando-se ao máximo a formação de ninhos de agregado ou vazios de qualquer natureza. O adensamento deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm quando for utilizado equipamento manual, ou entre 45 e 60 cm quando for utilizado equipamento mecânico para vibração. A cura e proteção dos elementos concretados serão de inteira responsabilidade da contratada, que deverá tomar os cuidados necessários para evitar que o concreto, antes de atingir o endurecimento satisfatório, seja submetido à ação de agentes prejudiciais, mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuvas fortes, etc., ou submetido a vibrações excessivas que possam fissurar a massa ou prejudicar sua aderência à armadura. Deverão ser tomados cuidados especiais, principalmente durante os primeiros 7 dias de cura, no sentido de manter as superfícies sempre úmidas, através do uso de sacaria molhada, areia molhada ou lâmina d'água, e no sentido de evitar o acesso ou acúmulo de qualquer elemento estranho nas partes concretadas durante 24 horas que se seguirem à conclusão da concretagem. Em geral, os cuidados com a proteção do concreto deverão se estender por um período de 21 dias. As eventuais falhas nas superfícies dos elementos concretados, ocorridas por má execução dos serviços de adensamento ou não, deverão ser cuidadosamente reparadas com argamassa de cimento e areia após a cura e a desforma. A contratada deverá contratar os serviços de uma empresa especializada em tecnologia das estruturas e dos materiais, com reconhecida capacidade técnica para exercer o controle tecnológico das produções e da resistência dos concretos, durante todas as fases da execução da estrutura e fundação. O controle tecnológico da produção deverá abranger desde a determinação de traço, transporte, lançamento, adensamento e cura dos concretos até a análise de seus componentes, através dos testes laboratoriais de determinação de finura, pega, etc., e do cimento, da granulométrica, presença de impurezas, etc., dos agregados, ensaios de tração e dobramento, dos aços estruturais, etc., em perfeita conformidade com as determinações da NBR 06118. Na execução de pequenas obras, caberá à contratada estabelecer o controle assistemático da resistência dos concretos estruturais em perfeita consonância com a NBR 06118, devendo, para tanto, manter no canteiro de serviços a quantidade que se fizer necessária de moldes para extração dos corpos de prova, com as dimensões e características previstas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo que as despesas referentes a esse controle serão exclusivamente por sua conta. Item 9. Paredes e painéis. Item 9.1. Alvenaria. As alvenarias serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto, utilizando tijolos cerâmicos de 8 furos, com dimensões de 11,5 × 19 × 29 cm, e tijolos cerâmicos de 6 furos, com dimensões de 9 × 14 × 19 cm, de boa qualidade, assentados com argamassa no traço de 1 por 2 por 8, cimento, cal e areia média. Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação para melhor aderência da argamassa. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e deverão ser rebaixadas à colher. Item 9.2. Cobogós. Elemento vazado rústico cerâmico de 24 por 24 por 9 cm. Boa qualidade e assentados com argamassa no traço de 1,2 por 8, cimento, cal e areia média, 1 cimento, 2 cal e 8 traços de areia média. Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação para melhor aderência da argamassa. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e deverão ser rebaixadas à colher. 9.3. Bloco de vidro. Bloco de vidro semifosco, incolor, de 19 × 19 × 8 cm de boa qualidade.
Os blocos de vidro são peças que não apresentam absorção de água, exigindo uma argamassa especial com elevada aderência, argamassa bloco de vidro. O volume de argamassa deve ser suficiente para o preenchimento da junta determinada pelo espaçador entre os blocos. As juntas terão espessuras máximas de 1 cm e deverão ser rebaixadas à colher. 9.4. Vergas e contravergas. Sobre as alvenarias de paredes, sobre os vãos de portas e janelas e na parte inferior dos vãos das janelas serão executadas cintas de amarração, vergas e contravergas do concreto armado. Aí aqui está a fórmula, certo? Que terão como forma canaletas de concreto com dimensões e detalhes indicados no projeto estrutural. 9.5. Peça divisória. Peça divisória, ardósia cinza, levingada, polida, duas faces, do espessural igual a 2 cm, largura e altura definidas pelo projeto arquitetônico. 10. Piso e pavimentação. 10.1. Regularização do solo. O terreno natural receberá uma regularização manual com o objetivo de conformação das superfícies com as cotas do projeto. Os pisos só serão executados ou aplicados após o assentamento de todos os elementos mecânicos e elétricos que com eles interferiram, regularizando com a camada de preenchimento o nivelamento das superfícies. Nas áreas molhadas e ou sujeitas à lavagem, deve ser observado um caimento mínimo de 0,5%, 1000%, em direção aos raios e escoamento das águas. No caso de pavimentação de ruas, seja com paralelepípedo ou revestimento em CBUQ, o caimento em direção ao escoamento das águas deverá ser executado de acordo com o projeto de pavimentação. Item 10.2. Lacho de concreto magro. O lançamento será sobre lonas plásticas apropriadas, o adensamento, a regularização e o polimento deverão ser executadas mecanicamente. Sobre o terreno compactado e regularizado, será colocado um lacho de concreto magro no traço de 4 por 5 por 4 por 5, cimento, areia média e brita granítica e espessura de 10 cm. 10.3. Contrapeso. As áreas indicadas no projeto de arquitetura receberão contrapeso em argamassas autonivelantes, que é um sistema composto por uma argamassa desenvolvida com uso de aditivos para ser bombardeada, cuja sua principal função é nivelar a laje com preenchimento dos espaços vazios e se auto-adensar apenas sob o efeito da gravidade e de sua própria capacidade de espalhamento, cuja execução deverá obedecer às seguintes recomendações: limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os níveis do contrapeso, assentar taliscas, aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento para servir de camada de aderência, lançamento, espalhamento e compactação da argamassa, acabamento superficial, sarrafeado, desempenado ou alisado de acordo com o especificado em projeto arquitetônico. Nas áreas molhadas, o contrapeso terá um caimento em duas águas, no centro para a margem, com declividade de, no mínimo, 0,3%. 10.4. Pisos em porcelanato. Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão colocadas cerâmicas tipo cerâmico de 60 por 60, com cor e altura conforme especificado no projeto arquitetônico. Serão assentadas com argamassa de cimento colante sobre o contrapiso e, após 5 dias, rejuntadas com pasta de cimentícia colorido. As juntas terão 3 mm de espessura. Após a cura da pasta, as superfícies deverão ser limpas com pano seco ou esponja de aço macia. 10.5. Piso em paralelepípedo. Nos locais determinados no projeto serão construídos pavimentos de pedra, bloquete, piso, intertravado de concreto. Modelo sextavado, hexagonal, 25 cm por 25 cm, espessura igual a 6 cm, resistência de 35 MPa, norma NBR 9781, assentado sobre uma camada de areia com 10 cm de espessura, obedecendo às condições projetadas de grade, alinhamento e perfil transversal. Em seguida, a compactação. Os bloquetes serão rejuntados com betume e pedrisco. A largura das juntas não deve ser superior a 1,5 cm. 9.6. Meio fio. Os meios fios serão moldados em loco com a utilização de formas metálicas deslizantes de boa qualidade. Deverão possuir as seguintes dimensões mínimas: comprimento vezes base superior vezes altura. Base 0,3
metro, altura 0,22 metro. Os meios fios receberão uma pintura a cal em 2 demãos. 11. Revestimentos. Antes do início de qualquer revestimento, serviço de revestimento em paredes, deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluidos em geral. 11.1. Chapisco. Todas as superfícies lisas, como paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos, serão chapiscadas com argamassa industrializada para chapisco rolado com espessura de 5 mm. As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início da operação. 11.2. Embolso. Deverá ser regularizada e desempenada a régua de alumínio com espessura de 2,50 cm e parâmetros perfeitamente planos em fachadas, não sendo toleradas qualquer ondulações ou desigualdades de alinhamento de superfície. Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia, média no traço 1 por 2 por 8. Deverá ser regularizada e desempenada a régua de alumínio com espessura de 2 cm e parâmetros perfeitamente planos em paredes internas, não sendo tolerada qualquer ondulações ou desigualdades de alinhamento de superfície. Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 128, 1 por 2 por 8, um cimento, 2 cal, 8 de areia. 11.1 massa 11.3 massa única. A massa única deverá ser A massa única deverá ser regularizada e desempenada a régua de alumínio com espessura máxima de 2 cm e parâmetros perfeitamente planos, não sendo toleradas qualquer ondulações ou desigualdades de alinhamento da superfície. Será utilizada a argamassa de cimento, cal e areia no traço 1 por 2 por 8. 11.4 Revestimento cerâmico. As paredes internas serão recompostas com placas esmaltadas PEI maior ou igual a 3 de 20 por 20 cm, de acordo com as cores e detalhes indicados no projeto de arquitetura. As peças serão assentadas com argamassa de cimento colante AC1 sobre o embolso e após 5 dias rejuntadas com rejunte cimentício industrializado. As juntas terão 3 mm de espessura. Após a cura do reajuntamento, as superfícies deverão ser limpas com pano seco ou esponja de aço macia. 12. Esquadrias. As quantidades e dimensões das esquadrias estão resumidas no quadro de esquadrias, constante no projeto de arquitetura. 2.1 Esquadrias de madeira. As portas de madeira serão do tipo pré-fabricadas, almofadadas, lisas, prensadas, semi-oca ou similar. Serão assentadas em forras de madeira maciça, usando-se 3 dobradiças de aço zincado, 3 por 2,5, fixadas com parafusos de latão, em dimensões compatíveis com os vãos. As bandeiras das janelas e as portas obedecerão aos detalhes indicados no projeto de arquitetura. Item 2.2 Esquadrias de alumínio. As esquadrias serão em alumínio de acabamento com acetato brilhante. Os vidros serão lisos, incolores, translúcidos de 4 mm de espessura, fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de polímetro ou com massas de vidraceiro. As esquadrias de alumínio obedecerão aos detalhes dos desenhos do projeto de arquitetura, em locais definidos no projeto de arquitetura, e serão colocados os seguintes itens: contramarco de alumínio para esquadrias de fixação em argamassa, janela de correr em alumínio com acabamento branco ou brilhante, porta em vidro temperado, janela fixa de alumínio para vidro, com vidros batentes e ferragens, porta de alumínio de abrir com lambri, fixação com parafusos. 13. Cobertura. 3.1 Coberturas, estruturas metálicas. A execução das estruturas metálicas será regida pelas prescrições constantes das normas da ABNT relacionadas. Antes das montagens, as peças pré-fabricadas deverão ser dispostas em local apropriado e de forma adequada que possibilite a fiscalização à sua conferência. Para estruturas confeccionadas no canteiro, no início dos trabalhos, a contratada deverá fornecer para a apreciação ou aprovação da fiscalização os seguintes documentos: procedimento de solda, recebimento e estocagem de matéria-prima, procedimento para controle de qualidade, procedimento para fabricação de perfis soldados, aferição dos instrumentos de medição por órgão oficial. Deverão ser observados, entre outros, os seguintes aspectos: espessura das chapas, presença de fissuras nem escórias e que haja completa fusão entre o material base e o material depositado, e todos os espaços entre os elementos ligados tenham sido preenchidos. Empenos, abalamentos, chanfros, furações e principais dimensões. 13.2
Telhamento com telha termoisolante. O telhamento com telha ondulada de fibrocimento de espessura igual a 6 mm sem amianto, com recobrimento lateral de 1 por 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10 por 10 graus, com até 2 águas, incluindo içamento. 13.2 Calhas metálicas. Serão colocadas calhas metálicas de chapa galvanizada em locais indicados no projeto de arquitetura. 13.4 Forros de gesso em placas ou acarnato. Nas áreas específicas no projeto será construído forro de PVC liso, branco, régua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm com colocação sem estrutura metálica. 14. Impermeabilização com manta asfáltica. Manta líquida de base asfáltica modificada com adição de elastômeros diluídos em dissolvente orgânico, aplicação a frio, membrana impermeabilizante asfáltica. Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água para materiais cimentícios. As calhas e rufos serão impermeabilizados com manta asfáltica de 3 mm de espessura e sua aplicação obedecerá rigorosamente às orientações dos fabricantes. As superfícies a serem impermeabilizadas receberão uma camada de regularização com argamassa de 1,3 semente e areia e espessuras mínimas de 2 cm, devendo ser executada de forma a garantir o rápido e seguro esgotamento das águas pluviais com declividade mínima de 0,5%, 0,5, direcionadas para o sistema de coleta e destinação de águas pluviais, a fim de se prevenir a formação de poças e a deteriorização da impermeabilização pela prolongada estagnação de água, devendo ser removida todas as encrutações e eventuais resíduos de madeira, especialmente os inseridos na massa de concreto. Em seguida, será efetuada a lavagem enérgica da superfície com água abundante sobre toda a superfície submetida ao tratamento impermeabilizante. Será aplicada uma proteção mecânica com espessura média de 2 cm, executada com argamassa de cimento e areia no traço de 1/3, em quadros com aproximadamente 10 metros quadrados. As camadas impermeabilizáveis serão executadas por pessoal especializado, cabendo a contratada fazer prova perante fiscalização desse fato, mediante atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou sistema. Os trabalhos de impermeabilização serão realizados com tempo seco. 15. Pinturas. Todas as superfícies a pintar deverão ser totalmente secas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. As cores estão definidas nos detalhes do projeto de arquitetura. Toda a superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície com espessura regular mínima possível em cada demão e livre de escorrimentos. 15.1 Pinturas nas paredes internas e forros. Todas as paredes internas que não forem revestidas com os outros materiais e as lajes de forros terão acabamento em pintura com tinta látex acrílica de acordo com as seguintes recomendações. Espanamento das superfícies. Sobre a massa única será aplicado uma demão no selador látex PVA. Após a secagem do selador, será aplicado uma demão de massa látex. Utilizando-se desempenadeira de aço ou espátula, quando seca, a superfície deverá ser lixada com lixa para massa, o pó deverá ser removido. Concluída a operação de lixação e remoção do pó, será aplicada a tinta látex acrílica em 2 demãos nas cores indicadas no projeto arquitetônico e/ou descritivo, memorial descritivo. 15.2 Pinturas em paredes externas. As paredes externas receberão uma pintura com tinta acrílica em 2 demãos, obedecendo às recomendações contidas no projeto de arquitetura e de acordo com as seguintes recomendações. Espanamento das superfícies. Sobre a massa única será aplicada uma demão do selador acrílico. Após a secagem do selador, será aplicada uma demão de massa acrílica, utilizando-se desempenadeira de aço ou espátula. Quando seca, a superfície deverá ser lixada com lixa para massa. O pó deverá ser removido. Concluída a operação de lixação e remoção do pó, será aplicada a tinta látex acrílica em 2 demãos nas cores indicadas no projeto arquitetônico e o memorial descritivo. 15.3 Pintura sobre superfícies metálicas. As superfícies metálicas de ferro ou aço receberão uma pintura em 2 demãos.
com esmalte sintético e, em ambos os casos, as bases receberão tratamento anticorrosivo sobre uma base aplicada com zarcão em uma demão antes da pintura com esmalte sintético. Antes da pintura, terá que ser removida toda a ferrugem existente com escova de aço, pintura de proteção sobre superfícies metálicas com uma demão de primeira base de epóxi. 15.4. Pintura sobre madeira. Inicialmente, a madeira receberá um lixamento e o pó totalmente removido. Em seguida, será aplicado uma demão de fundo nivelador branco fosco. Após secar, a superfície será novamente lixada e o pó removido. Para acabamento, deverá ser aplicado a massa a óleo, lixamento e limpeza do pó. A tinta esmalte sintético acetinado será aplicada em 2 demãos, deixando-se secar, executando-se lixamento entre as demãos. Para a repintura, a pintura tinga deverá ser lixada até a total eliminação do brilho. O pó será eliminado e em seguida aplicada a tinta de acabamento em 2 demãos. 16. Instalações elétricas de telefonia. A infraestrutura das instalações elétricas de telefonia deverá ser executada rigorosamente de acordo com o projeto específico, obedecendo às normas brasileiras e exigências das concessionárias locais, utilizando os materiais listados na planilha orçamentária para a prévia aprovação da fiscalização. As instalações prediais seguirão as normas pertinentes, em especial a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. A interligação com a rede pública deverá obedecer às diretrizes da concessionária Energisa. Nos casos em que as normas forem omissas ou incompletas, deverão ser seguidas as especificações de normas reconhecidas internacionalmente, tais como IEC, ANSI, DIN ou NEC, NEC. As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais habilitados exclusivamente com material de primeira qualidade, examinado e aprovado pelo órgão, de modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade. A contratada atualizará as plantas relativas ao projeto das instalações elétricas à medida que os serviços forem executados, cabendo-lhe ao final da obra entregar um jogo completo de plantas, esquemas e detalhes de instalações elétricas em papel copiativo, output. Caberá à contratada a total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações elétricas por ela executadas, direto ou indiretamente, bem como pelas eventuais alterações de projeto que venham a ser exigidas pelos órgãos ou pela concessionária, mesmo que tais alterações se originem de erros ou vícios construtivos. As instalações elétricas só serão aceitas pelo órgão quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e uso devidamente ligadas às redes externas da companhia concessionária. Sempre que solicitado pelo órgão, caberá à contratada providenciar a execução de ensaios para medição de resistência elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da própria instalação de aparelhos, equipamentos ou material nela utilizados. Todos os circuitos de distribuição de energia deverão ser comandados e protegidos em seus respectivos quadros, instalados necessariamente em locais de fácil acesso e de uso comum. Na execução de instalações elétricas, só será permitido o uso de eletrodutos que atendam integralmente a determinações da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para cada tipo específico de material, sendo vedada a utilização de eletrodutos de qualquer natureza com bitola nominal inferior a meio, a 1/2. Os eletrodutos caixa de passagem de derivação deverão ser instalados depois de colocada a ferragem e rigidamente fixados quando embutidos em elementos de concreto armado, a fim de evitar esse deslocamento durante as concretagens. Os eletrodutos e caixas de passagem ou derivação deverão ser chumbados com argamassa de cimento e areia 1/4, quando embutidos em elementos de alvenaria. Todos os cortes em alvenaria ou concreto necessários para a instalação de eletrodutos e caixas embutidas deverão ser executados de acordo com os seguintes parâmetros. Letra A. Blocos vazados de concreto estrutural cerâmico deverão ser simultaneamente ao assentamento dos blocos. Na impossibilidade do cumprimento desta norma, a contratada deve submeter à aprovação da fiscalização o plano de execução desse serviço. Letra B. Concreto estrutural. Só poderão ser feitos após 28 dias de concretagem da peça onde o material ser embutido e após aprovação do órgão. Letra C. Demais alvenarias, somente quando decorridos pelo menos 3 dias do término de encunhamento ou 8 dias do término do levantamento das respectivas alvenarias. Durante a execução de qualquer serviço que possa ocasionar obstruções de eletrodutos ou caixas, todos os pontos por onde possa haver penetração de nata de cimento ou qualquer outro tipo de material deverão ser previamente obturados. Todos os eletrodutos deverão ser instalados com curvas adequadas ou caixas de derivação, e todo e qualquer desvio de direção
Somente será permitido aqui todo e qualquer desvio de direção. Somente será permitida a execução de curvas na obra quando se tratar de eletroduto de ferro esmaltado ou PVC rígido com diâmetro nominal de até 1 grau. Acho que até sendo obrigatório o uso de peças de curvatura apropriadas quando se tratar de eletrodutos com diâmetro nominal superior a esse limite. As curvas executadas na obra mediante o uso de curvadoras especiais não poderão apresentar raio mínimo inferior a 6 vezes o diâmetro nominal do eletroduto, devendo ser rejeitadas todas as peças que não atenderem essa determinação, bem como aquelas cuja curvatura tenha causado fendas nas paredes do eletroduto ou redução sensível de sua seção. As ligações entre eletroduto e caixas de passagem ou derivação deverão ser executadas por intermédio de arruelas e buchas de material especificado no projeto. Nos eletrodutos de PVC rígido, as emendas deverão ser executadas por meio de luvas rosqueadas, de modo que as extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se neste ponto toda e qualquer rebarba que possa danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiação. Não serão admitidas emendas de qualquer forma nos eletrodutos de polietileno flexível sifonada. Todo e qualquer corte em eletroduto deverá ser executado segundo uma perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa operação. Todos os eletrodutos, quando embutidos diretamente no terreno, deverão ser instalados com caimento mínimo de 1% para as caixas de passagem e envelopados com concreto magro segundo o padrão estabelecido pelo órgão. Todos os eletrodutos deverão ser instalados com fiação de arame galvanizado para servir de guia às fitas de aço, que irão ser utilizadas na fiação dos condutores. Antes da fiação dos condutores, os eletrodutos deverão estar limpos, secos, desobstruídos, eliminando-se eventuais corpos estranhos que possam danificar os condutores ou danificar sua passagem, ou dificultar sua passagem, e lubrificados com talco ou parafina. As tubulações, caixas e quadros para a passagem de fiação de rede telefônica deverão ser independentes da rede elétrica e dotadas de aterramento adequado. Toda a tubulação correspondente à rede telefônica deverá ser entregue limpa, totalmente desobstruída e com a fiação de arame galvanizada em toda a sua extensão. Antes de sua instalação, todos os aparelhos e equipamentos deverão ser cuidadosamente examinados, eliminando-se aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito de fabricação ou decorrente de transporte e manuseio inadequados. A instalação dos aparelhos e equipamentos, bem como de seus respectivos acessórios, deverá ser feita com o máximo cuidado e rigorosamente de acordo com as indicações do projeto, as recomendações do respectivo fabricante e com as presentes especificações. Os aparelhos de iluminação, bem como os empenhos de interruptores, tomadas, etc., só poderão ser instalados após a conclusão do serviço de pintura, com os cuidados necessários para não causar qualquer tipo de dano aos serviços já executados. Os interruptores de luz, assim como os demais pontos de rede de distribuição de energia, deverão ser criteriosamente locados segundo posições que lhe garantam as melhores condições de uso possíveis. A fixação dos interruptores, tomadas, aros, fixadores de luminárias, etc., bem como a fixação dos respectivos espelhos, deverão ser feitas exclusivamente com os parafusos metálicos, zincados ou cromados, respectivamente, ficando vedada a utilização de torcidas de arame ou parafusos plásticos na execução desses serviços. A fim de serem facilitadas as interligações dos vários circuitos, deverão ser utilizados condutores com capeamentos isolantes coloridos, de acordo com a convenção de cores estabelecidas na NBR 05410. A emenda de condutores deverão ser executadas e mantidas somente em caixas de passagem, de modo a assegurarem contato elétrico perfeito e permanente, além de resistência mecânica adequada, ficando absolutamente vedada a sua introdução dos eletrodutos. As emendas e as derivações de condutor deverão ser cuidadosamente isoladas com fita isolante de comprovada eficiência aderente, de modo a apresentarem nível de isolamento no mínimo equivalente ao do respectivo condutor. Os serviços de enfiação só poderão ser iniciados após a conclusão dos serviços de revestimento em paredes, tetos e pisos, quando deverão ser retiradas as obturações dos eletrodutos e das caixas de passagem e derivação. Os serviços de enfiação deverão ser realizados após a colocação de portas e janelas de forma a impedir a penetração de umidade dentro dos eletrodutos. A passagem dos condutores pelos eletrodutos deverão ser obtida mediante o uso de guias de aço adequadas, facilitadas pela prévia lubrificação dos condutores com talco ou parafina. Os condutores deverão ser identificados nos pontos terminais por meio de marcadores adesivos.
As instalações de proteção contra descargas atmosféricas deverão obedecer ao projeto específico e serem executadas de acordo com as normas da ABNT específica. As instalações de para-raios deverão ser feitas estritamente de acordo com os detalhes e especificações de projeto executivo e com as determinações da NBR 05419. 17. Instalações hidrossanitárias e pluviais. A execução dos serviços de assentamento das tubulações, conexões e peças especiais de instalações hidrossanitárias e pluviais deverão obedecer rigorosamente ao projeto específico e utilizando os materiais listados na planilha orçamentária. Para prévia aprovação da fiscalização, as amostras de todos os materiais a serem aplicados serão apresentadas pela contratada para prévia aprovação da fiscalização. 17.1. Abastecimento de água. A execução das redes de abastecimento de água e da distribuição nas edificações deverão obedecer às normas pertinentes, a BNT em especial, NBR 5626, instalação predial de água fria instaladas conforme o projeto de planilha orçamentária. As redes condominais serão interligadas à rede pública conforme diretrizes da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, CAGEPA. 17.2. Esgoto sanitário. As instalações de esgoto sanitário deverão ser executadas integralmente de acordo com as normas de ABNT, em especial a NBR 8160, sistemas prediais de esgoto sanitário. As instalações de esgoto sanitário deverão permitir rápido escoamento dos despejos, sem vazamentos ou formação de depósitos, vedando a passagem de gás e de pequenos animais das tubulações para o interior dos edifícios e garantindo a não contaminação da água de consumo. Os aparelhos sanitários deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a contaminação da água de consumo, devendo ser protegidos na sua ligação ao ramal de descarga ou ao ramal de esgoto, por sifão sanitário ou caixa sinfonada, que atenda aos requisitos estabelecidos pela NBR 08160. As águas de lavagem de piso, assim como as águas de chuveiro, deverão ser recolhidas por meio de caixas sinfonadas com grelha ou no caso específico das águas de chuveiro, por meio de ralos secos, conectados à caixa sinfonada mais próxima. Os ramais de descargas e de esgoto deverão ser executados preferencialmente em tubos de PVC rígidos ou ferro fundido, quando não houver indicação no projeto executivo, não podendo apresentar diâmetro inferior a 40 mm ou 2 graus. Quando for utilizada tubulação de PVC rígido enterrada, esta deverá ser envelopada com concreto, conforme detalhes e especificações do órgão. As manilhas de cerâmica vidrada deverão ser reassentadas sobre laço contínuo de brita, para terrenos de boa resistência e sobre laço de concreto magro em caso contrário. Todos os ramais de esgotos, assim como os ramais de descargas, que constituem canalização primária, deverão sempre ter início em sifão sanitário, caixa sinfonada ou desconector de qualquer natureza, com fecho hídrico adequado. Não será permitida, em hipótese alguma, a ligação de ramais de descarga de bacias sanitárias às caixas sinfonadas, bem como a ligação de ramais de ralos secos diretamente à canalização primária. Todos os ramais deverão ser executados com declividade absolutamente uniforme em cada trecho, de acordo com a indicação do projeto. Onde houver indicação, deverá ser obedecido o caimento mínimo de 3% para diâmetro até 40 mm, 2% para diâmetros superiores. As mudanças de direção dos ramais de esgoto deverão ser executadas com curvas ou dispositivos de inspeção. Os ramais de descargas das pias de cozinha, nos casos em que houver considerável produção de despejo gorduroso, deverão ser ligados a uma caixa de gordura com dimensões de 40 por 40 cm ou, quando cilíndricas, com diâmetro interno mínimo de 40 cm, com acabamento interno liso, tampa de remoção e fecho hídrico com altura nunca inferior a 7 cm. Os tubos de queda deverão ser executados com ferro fundido ou PVC rígido, de acordo com as determinações do projeto, e deverão apresentar diâmetro igual ou superior ao da maior tubulação de ramal a eles ligados. Os tubos de queda deverão ser, sempre que possível, obedecer um único alinhamento vertical, utilizando-se curvas sempre que for necessária, qualquer mudança de direção ou inspeção com visita a tubo radial. Todas as instalações de esgoto sanitário deverão ser convenientemente ventiladas, dotadas de pelo menos um tubo ventilador primário com diâmetro nunca inferior a 75 mm. Os tubos de queda, quando não forem prolongados até acima da cobertura, deverão ser ligados ao ventilador primário mais próximo em cota de nível superior ao bordo de extravasão do aparelho sanitário mais alto ligado ao sistema.
A extremidade superior dos tubos ventiladores primários deverão situar-se no mínimo 30 centímetros acima do nível contíguo da cobertura, devidamente protegido por dispositivos que mantenham livre a saída de gás e impeça a queda de folhas ou detritos no interior da tubulação. 18. Instalações de prevenção e combate a incêndio. A contratada é responsável pela execução das obras de implantação do sistema de prevenção contra incêndios, devendo obedecer às normas prescritas pelo Corpo de Bombeiro, SUSEP e Ministério do Trabalho e ainda os métodos de ensaio e padrões aprovados e recomendados pela ABNT. Os projetos e detalhes de execução e defesa são integralmente obedecidos. Os serviços serão executados de acordo com o projeto de instalações de combate a incêndio e atendidos às normas vigentes da ABNT e dos órgãos públicos com jurisprudência sobre o assunto. Depois de aprovado pelo órgão fiscalizador, a instalação de combate a incêndio serão executadas, rigorosamente de acordo com o projeto específico, obedecendo às normas brasileiras e exigências das concessionárias locais e utilizando os materiais listados na planilha orçamentária. 19. Serviços complementares. Compreende a execução de infraestrutura condominal, drenagem, abastecimento de água potável, sistema de esgotamento sanitário, execução de extensão elevatória de esgoto, quando indicado nas diretrizes da Companhia de Água e Esgoto, CAGEPA, da rede de telefonia. Compreende também a elaboração do projeto ASBUT. 20. Desmobilização. Desmobilização consistirá na desmontagem e retirada do canteiro de obras de todas as instalações provisórias, equipamentos e qualquer detritos provenientes de obras, deixando totalmente limpa. Bom, terminou a especificação e depois a gente vai ter que focar muito nessa questão do esgoto sanitário, tá? Porque se vocês prestarem atenção, vai ter um tipo de tubulação específica para cada tipo de água inservível, tipo a água do banheiro, uma, o vaso sanitário, outra, a pia da cozinha, outra, não é tudo misturado, tá? Para evitar, porque as pessoas têm o hábito de, na comunidade, em si mesmo fazerem os trabalhos, consertar, e aqui não. O esgoto de água do banheiro é um, o esgoto do vaso sanitário é outro, o esgoto da pia da cozinha é outro. Até mais, vamos prestar atenção nas obras para ver se segue as regras desse documento, as especificações técnicas.